talvez seja a hora de você procurar uma igreja de verdade. Pensa nisso que eu estou falando, ora a respeito disso. Pense no que eu estou falando, pesquise o texto que eu estou lendo. Alô? Quem fala? Jairo. Jairo, fala de onde? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Tá lá, São Paulo, capital. São Paulo, capital. Pois não, Jairo? Sim. Pois não, sua pergunta, meu irmão. A minha pergunta é o seguinte. Eu queria um esclarecimento sobre, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 4, quando diz que o homem que ora com a sua cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Eu queria uma explicação sobre isso. Cabeça coberta, chapéu, boné, o que seria isso? Boa pergunta. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, e a palavra grega, né, ali, é a palavra que significa abaixo, tipo assim, tem uma cobertura onde a sua cabeça fica embaixo dessa cobertura, né? Pode ser, por exemplo, um kippá, pode ser, por exemplo, um chapéu, pode ser, por exemplo, um boné, pode ser, por exemplo, um véu. Então, se eu tenho aqui alguma coisa que na minha cabeça tá sobre a minha cabeça está abaixo desse apetrecho, seja ele qual for, a Bíblia diz que isso desonra, é uma desonra ao próprio homem que está orando. Agora veja, a Bíblia não é proibido usar boné, não é proibido usar boné, kippá, capacete, nada. O que é proibido na Bíblia, a palavra proibida é até forte, mas o que a Bíblia não aconselha é que ao orar ou profetizar para o serviço religioso, não combina para um homem utilizar estes apetrechos. E aí vai a dica, porque a gente está falando numa época onde, por alguma razão que eu nunca entendi, os pastores evangélicos gostam de andar fantasiados de judeus. Então eles colocam kippá, colocam talite, que é aquele chale, aquela manta, aquele echarpe, aquele ponche que a pessoa põe na cabeça, e por alguma razão, eu nunca entendi essa razão, mas alguns pastores no Brasil gostam de se fantasiar de judeus, né? E andar vestido de judeu e tal. Então vamos lá, falta passar alguém avisando, lembrando vocês que estes apetrechos pertencem a outra religião, que é o judaísmo. O judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra religião, tá certo? E um pastor evangélico, um líder cristão, se vestir, andar fantasiado de judeu não é uma boa ideia. Primeiro, porque faz parte de outra fé. Segundo, é porque nesse texto, exatamente no texto que o Jairo pergunta, a Bíblia diz que se o homem ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, isso é uma desonra. Então, usar kippá, por exemplo, está errado. Chapéu, boné para oração ou para o serviço de culto, está errado. Está errado. Beleza? Então, está aí o texto. Se você quiser, por exemplo, um texto junto com esse, me falta aqui a palavra, cognato, lá um texto paralelo a esse daí, você pode trabalhar, por exemplo, eu acho que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, mas vamos lá. Capítulo 3, versículo 7 em diante. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele fala assim, quando Moisés recebeu a lei e tal, o rosto dele brilhava tanto e por causa disso Moisés teve que colocar um véu. Segue o texto. Porque se o ministério da condenação veio com glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça ou justificação. Porquanto é verdade, tal. E aí, versículo 11, porque se o que desvanecia, naquele contexto, teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo tal esperança, servimos-nos de ousadia ao falar. Nós não somos como Moisés que usava o véu. Repito,
nós não somos como Moisés, que usava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, porque até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo já foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E aí o Paulo, o autor desse texto, ele faz uma associação com o véu, tipo assim, o véu que cobre, né, aquele echarpe que ele puxa e cobre a cabeça na hora da oração, por exemplo. Aí ele diz, aquele mesmo véu, quando pensa no echarpe, pensa como chama, o talit, e aí é colocado e vira uma manta aqui. E esse véu cobre o coração do cara. E é isso que Paulo está falando assim, ó. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu continua sobre o coração deles. Então Paulo faz uma analogia interessante de que, assim como aquele echarpe, aquela mantilha, aquele véu, aquele poncho, aquele negócio que eles usam, cobre literalmente o peito do rabino, por exemplo, cobre literalmente o peito da pessoa que está fazendo o serviço. Ele está dizendo o seguinte, esse véu está sobre o coração dessas pessoas. Versículo 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E aí continua, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, quer dizer, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, esse texto, junto com o texto da sua pergunta, eu acho que resolve a questão. Então, atenção você que participa de uma igreja que o pastor fica fantasiado de judeu. Talvez seja a hora de você procurar uma igreja de verdade. Então, pensa nisso que eu estou falando, ora a respeito disso. Pense no que eu estou falando, pesquise o texto que eu estou lendo. Repito, 1 de Paulo aos Coríntios 11, versículo 4 em diante. 2 de Paulo aos Coríntios 3, versículo de 7 até o final, até o versículo 17. São 10 ou 11 versículos, tá certo? Ouça o que eu estou falando, mas não basta o que eu estou falando. Leia o texto que eu estou anunciando, não basta. Entenda o texto por você mesmo. Entenda o texto. Este programa não tem rabo preso, compromisso com nenhuma denominação. Eu estou falando o que está na Bíblia a respeito disso, nas páginas do Novo Testamento. Cuidado com pastores fantasiados de judeus. Tem alguma pergunta? Eu estava lendo aqui Mateus 10, que Jesus fala, né? E não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por que a alma e o corpo? Não seria só a alma que vai para o inferno? Boa pergunta. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Um abraço. Depois eu como um bolo lá. Amém. Pode deixar. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Olha, vamos lá. Mateus, eu acho que é o versículo 28, né? Mateus 10, 28. Não tem mais o que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Bom, Jesus está fazendo aqui uma paráfrase, né? Alguma coisa assim. Mas o que importa, a pergunta dela é o seguinte, mas não é o corpo, não é só a alma que vai para o inferno? Não. Pela ocasião da volta de Jesus, vamos lá, depois da volta de Jesus, especialmente depois do milênio, vai acontecer a ressurreição dos ímpios. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, salvo engano, diz assim: vi um grande trono branco, aquele que se assenta nele, cuja presença fugiu do céu à terra, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, então abriram seus livros, abriu outro livro que é o livro da vida. Os mortos foram achados pelas suas obras, tal. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aí você fala assim, como que o mar fez isso? A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, né? A morte, o thanatos do grego, né? Todos os mortos, né, apareceram ali. Peraí, mas como é que é esse julgamento? Então, como assim? É um julgamento de almas, né? Não, veja o que diz o versículo 5 do mesmo texto. Apocalipse capítulo 20, agora versículo 5. Versículo 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Então, presta atenção. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Aí no mesmo capítulo 20, no versículo 11 em diante, fala sobre o que seria essa tal de segunda morte. Vamos lá. Quer ver, ó? Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e além entregaram os mortos que neles havia, melhorando o português, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Ou seja, a segunda morte, que é quando a pessoa é lançada no lago de fogo, a primeira ela ressuscita. Não me pergunte, eu não tenho ferramentas para falar como é essa ressurreição, né? É uma coisa miraculosa. Então, primeiro acontece a ressurreição dos salvos, 1000 anos depois acontece a ressurreição dos ímpios, e nessa ressurreição é esse cara que ressuscitou, o corpo ressuscitou, e aí em corpo e alma ele é julgado e condenado. E aí é esse ente inteiro que vai para o lago de fogo. Então não é somente a alma, tá? É a alma e o corpo. Enquanto eu estava falando disso, eu me lembrava, por exemplo, agora, do texto de Daniel 12. Daniel capítulo 12, deixa eu achar aqui o texto, peraí. Diz assim, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Mas veja que há a ressurreição do corpo. Então não é somente a alma, mas também o corpo como um todo. É o corpo e a alma.